que vêm para aqui buscar o peixe, levam para fora e depois nós vamos comprá-los. Mas é uma questão que não estamos a perceber claramente. Quando fala que há má gestão das divisas disponíveis e há muita fuga de capitais, a que é que se deve isso? Há forças ocultas ou claramente identificadas que privilegiam a importação em detrimento da produção nacional? Não, exatamente. Estão identificadas as causas. E estão identificadas também nas soluções. Aí é que está o problema. A gente sabe, não é? Então, como é que você vai hoje, se eu quiser, $100.000, se eu quiser $100.000 hoje para transferir para o estrangeiro, eu vou ao mercado do Cacém, do aeroporto, e eu consigo os $100.000. E às vezes hoje não precisa mais sair do gabinete. Eu tenho uma conta que eu deposito, por exemplo, $100.000 e vou receber o dinheiro lá fora. E, portanto, o dinheiro sai pelas vias legais. Os cambiais estão a sair pelas vias. Você vai ao Cacenda, quer de repente dinheiro Cacenda e, sobretudo, o Mártires do exatamente. Fundo. Você vai lá, segue 20, 30, $40.000. Então, mas as notas não estão identificadas. Não sabe. Será que vieram de uma mala? Atravessaram a nossa fronteira numa mala? Não. O dinheiro é legal. Eles fazem aquilo como se fosse legal. Então, tudo está identificado, mas não se tomam as tais medidas, não é? E eu continuo a dizer, não é? O problema dos cambiais tem que ser a má distribuição. Influencia, de facto, as dificuldades que nós temos. Vamos apostar os cambiais em produção nacional. E se nós apostarmos na produção nacional, nós vamos resolver o nosso problema. Olha, imagina que nós, para importar, eu sou importador. Sabe quanto tempo qualquer produto que você hoje quiser importar, da cesta básica, ou sei lá o que é, nunca te entregam a menos de 4 meses. Você não encontra um fornecedor lá fora que te dá o produto em menos de 4 meses. 4, 5 meses. Ora, eu com 4, 5 meses posso produzir aqui o trigo, a soja, o milho, não é? O feijão. Exatamente, vou resolver o problema do desemprego, vou resolver o problema da fome, da miséria. Mas não, as pessoas continuam portanto, a resolver o problema com importações. E depois você abre uma carta de crédito confirmada e irrevogável, atenção, confirmada e irrevogável, e em 4 meses o teu fornecedor lá, portanto, você já reservou os kwanzas, já ficou sem os kwanzas, o banco já ficou, o país já ficou sem os cambiais, e o fulano lá da Europa ou da América, onde você vai mandar vir o produto, trabalha com o seu dinheiro. Vai trabalhar com o seu dinheiro durante 4 meses. Está a ver? Está a ver a fuga? Está a ver o problema dos cambiais? Como é que os cambiais se escasseiam? Muito bem. Vamos, esse é o grande problema. Mais adiante aflorar os procedimentos para a importação. Mas, Fernandes Luanda, nós gostaríamos também, nesta fase inicial, de perceber algo relacionado com a origem das divisas. Nós sabemos que o petróleo representa o principal produto de exportação, garante a maior parte das receitas do país e, sobretudo, receitas em divisas. No atual contexto em que cada dólar, cada euro, cada moeda estrangeira depende da venda do petróleo, a situação poderia de alguma forma ser diferente ou estamos condicionados até um dia haver uma verdadeira diversificação da economia angolana? Okay, é uma pergunta interessante, mas precisamos primeiro estabelecer um contexto. Por que numa economia como a de Angola a política cambial, né, esta questão das divisas acaba por ter um peso preponderante e está sempre na agenda, na pauta do dia? Porque a Angola, infelizmente, passados são mais de quase 50 anos de independência e mais de 20 anos de paz efetiva, né, o calar das armas, ainda continua a ser uma economia muito dependente das importações. Apesar dos vários programas que foram gizados e tentados, nós continuamos essencialmente a depender das importações para grande parte do que nós consumimos. E, infelizmente, a principal fonte das divisas, né, que permite, alimenta essas importações, continua a ser o petróleo. Disse aqui bem nosso colega do painel, Angola tem várias riquezas, para além do petróleo, menciono aqui 2, que eu corretivo aqui, diamantes e o setor das pescas, que é muito vasto. Mas se vamos ver aí, em termos de contribuição, no que toca às exportações,
Petróleo, quase próximo dos 90%, um pouco mais acima. Há anos chega até 95%, 98%. Hoje pode estar um pouquinho mais abaixo. O diamante é residual. Isto aqui, mais lá para frente, vamos discutir um pouco dos outros produtos. Porque que contribui muito pouco em termos de fonte de divisas. Precisamos perceber e discutir isto de uma forma desapaixonada. Por exemplo, a questão como disse aqui bem com o colega de painel, a questão dos diamantes e todas as pescas, os peixes. Porque é que contribui muito pouco? Isso vamos discutir um pouco mais lá para frente. Mas esta é a nossa verdade. A Angola é uma economia essencialmente dependente das importações ainda, apesar dos mais de 20 anos de paz. Então, isto complica todas as outras contas. Para se dinamizar o setor veja, repara aqui, para se dinamizar o setor produtivo, nós não produzindo bens de capitais, quer dizer, máquinas e equipamentos, temos que importar. Ao mesmo tempo que acabamos também por importar bens de consumo corrente, quer dizer, para sobreviver. Então, sobretudo bens alimentares. É isso aqui, estamos nessa armadilha aqui. Eu em jeito de preparação para esta conversa aqui, eu estive a ver mais ou menos nos 2 anos, 2022, 2023, ver mais ou menos o que é que nós importamos essencialmente. Tu vês o seguinte, disse aqui o colega de painel que não há falta de cambiais. Okay, não é bem assim. Ele está correto quando diz que temos que rever a gestão. Ele está correto. Mas a verdade também é que, sendo o petróleo a principal fonte de cambiais, sabemos que, em termos de produção, houve declínio. Angola já teve um pico, lá por volta do início do século XXI, estamos a falar de 2003, 4, 5, 6, 7, até mais ou menos aí nesta altura, em que a nossa produção quase que atingiu os 2 milhões de barris por dia. Hoje por hoje estamos a lutar para ver se chegamos aos 1.100, é uma luta. Então houve uma redução da produção, enquanto o preço teve uma queda, né, devido à Covid, mas depois recuperou. Então, em termos de preço, o preço não está tão mal assim. Está sim, bem. mas de qualquer modo, Fernando Joanda, a causa desta situação, se bem entendemos o seu raciocínio, tem a ver com o facto, em primeiro lugar, de estarmos dependentes do petróleo. A principal fonte de receitas, de divisas, é o petróleo. Por outro lado, a baixa dos volumes de produção de petróleo. Sim. E a demora na diversificação para que haja outros produtos para exportação, no sentido de se gerar mais receitas. Enquanto esta situação não for ultrapassada, na sua opinião, não se pode, de alguma forma, melhorar os mecanismos e os métodos e procedimentos para a distribuição de divisas, para cobrir as necessidades, quer dos produtores nacionais, quer para os bens de consumo corrente? Pode sim. E atenção, isso não trata-se da demora da diversificação, não. Trata-se mesmo de má estratégia, ok? A estratégia de diversificação está errada. Está errada. Nós criticamos aqui, lembra-se, já faz anos hoje em dia, quando foi apresentado o Prodese. Nós mostramos, publicamos, isso é público, está lá, está no nosso livro, mas também está no expansão, que nós escrevemos regularmente, e explicamos porque é que aquilo estava errado. Tu lês o documento de estratégia, a Angola precisa, o que nós temos defendido é transformar a estrutura da sua economia, deixar de depender do petróleo e fazer emergir outros setores. O que o Prodese praticamente decidiu fazer, promete, é diversificar as exportações, aumentando o número de exportações de produtos primários. E eu trouxe aqui os dados do Prodese, depois vamos mais lá para frente, vou apresentar aqui. Sim. E você vai ver que, eu digo, as pessoas estão surpresas, ou estão, mas está a falar de divisa. Sim, o Prodese está a cumprir o papel dele. É mesmo isso aqui. E isto, na altura, já criticámos que aumentar, diversificar via a exportação de mais bens primários não levaria à transformação da economia que nós precisamos. E como não levou até agora? Não levou. E vou mostrar depois aqui os números. Muito bem. Okay? Heitor Carvalho, estamos neste dilema: dependência do petróleo, fonte única de divisas, e também má distribuição, entre aspas, das divisas disponíveis e a pressão do chamado lobby da importação. Como é que equaciona toda esta questão? Bom, a causa principal é como diz o Wanda, quer dizer, não há milagres, as coisas são muito simples. Nós tínhamos um PIB composto, naturalmente, do PIB petrolífero e do PIB não petrolífero, que tinham dado valor. O PIB é que é o nosso rendimento. O PIB é o nosso rendimento, é aquilo que nós temos para viver. Se o PIB petrolífero baixou aproximadamente, digamos, quase 50%, passou de 1.800.000 para 1 milhão.
Estou a exagerar 50%, mas Produção. mas A produção. Sim, a sim. produção. Os preços também não alteraram, antes, pelo contrário, estão um bocadinho. dizer o PIB. Sim, não, estou a dizer o PIB petrolífero. O PIB petrolífero é aquilo que a produção. O resto manteve-se mais ou Sim, menos. mas, Heitor, convém igual. clarificar. Está a falar do PIB petrolífero. Ou seja, do valor acrescentado nacional pelo petróleo. Se esse valor diminuiu drasticamente, o valor disponível para todos nós vivermos diminuiu também. E nós, este período de ultrainflação é a forma de regressar a um equilíbrio com um rendimento muito menor. É como se nós ganhássemos 100, agora passamos a ganhar 60 e temos que reequilibrar as contas lá de casa com os 60. Num país isso faz essencialmente, num país de economia de mercado, faz essencialmente através do aumento dos preços. Quer dizer, o aumento dos preços de cada produto leva a que as pessoas passem a gastar o equivalente a 60 lá atrás, não é? Continua a ser, é muito mais que 100 hoje em dia, mas do ponto de vista de valor da moeda em produtos, equivale a 60 de lá atrás. É isto que leva à situação. E, portanto, a uma escassez, como diz o colega de painel, relativa Gilberto de divisas. O que é relativa? Porque há países que têm muito menos divisas que nós e sobrevivem, não é? Portanto, só que a nossa despesa, a estrutura da nossa despesa está feita para uma receita, um valor de divisas muito superior. E é esta readaptação a este rendimento decrescido que leva a esta situação. Portanto, isto é a explicação geral. Depois, a par disso, como também já foi dito aqui, existe toda como o Kwanza não perde cada vez mais rendimentos em moeda estrangeira, como perdemos cada vez mais rendimentos em moeda estrangeira, o Kwanza vai-se desvalorizando. E mantemos a despesa, o Kwanza vai-se desvalorizando. E, portanto, há muito menos apetência para ter Kwanzas. Ter Kwanzas é algo que uma pessoa que quer guardar valor não vai querer. Vai querer transformar os seus Kwanzas numa moeda que não se desvalorize da mesma maneira. Porque senão pega nos seus 100 mil Kwanzas hoje e quando der conta tem um valor equivalente a 50 mil daqui a um ano. Portanto, este lobby das importações tem a ver com isto. As pessoas tentam naturalmente, neste tipo de circunstâncias, colocar os seus lucros fora. Vão fazer os seus lucros em Kwanzas, mas vão exportar, entre aspas, os seus lucros para o exterior, importando produtos mais caros do que aqueles que deviam ser importados. Isto foi perfeitamente claro quando se viu, quando se fez agora o concurso público da importação do milho e do arroz, do trigo e do arroz, em que foi notório que os preços que estavam a ser praticados eram muito superiores aos preços que deviam ser praticados no mercado, ou que são praticados no mercado internacional. Por outro lado, outro exemplo, também como disse o primeiro colega de painel, Gilberto Simão. Há muita fuga de capitais. O exemplo da fuga de capitais é aqueles autocarros. Quer dizer, se eu compro uma coisa que custa 150 e pago 500, ficam lá 350 fora. Não voltam para cá. Muito bem. Por muito que se queira. Portanto, este é o panorama. As soluções, vamos para uma fase mais posterior, adiante. mas para já Nesta parte inicial, um nesta parte inicial, nós gostaríamos de ouvir uma radiografia dos nossos convidados, talvez até um ataque, uma tomografia axial computarizada. Estimados ouvintes, antes de passarmos ao Carlos Rosado de Carvalho, que já cá está, e também ao Joaquim Jaime, queremos anunciar que a partir das 11 horas poderão telefonar quem estiver interessado, quem tiver experiência nestas coisas de divisas, importação, pagamento de tratamento médico no estrangeiro, ou escola dos seus dependentes, poderá ligar para o número 924 75 15 15.
Vamos repetir, 924 75 15 15, a partir das 11 horas, para abordarem connosco os dilemas da política cambial em Angola, as dificuldades de acesso a divisas e os labirintos do mercado informal, controlado por quínguilas estrangeiros que atuam à luz do dia com total impunidade. Carlos Rosado de Carvalho, bom dia, bem-vindo. A palavra é para ti. Bom dia, Alves, bom dia, colegas de painel, bom dia, ouvintes. Epá, este programa promete ser assim um bocado sem saborão, porque estamos todos de acordo, não é? Por enquanto. Tens esperanças ali no Joaquim? Infelizmente, Tens esperanças que o Joaquim... Não sei. Acho que na segunda ronda a coisa vai animar. Meus senhores, Eu também estou-me a portar Vamos muito bem. analisar as só um políticas do minutinho. governo. Meus senhores, Heitor Carvalho e Fernando Joanda, mantenham os microfones da mesma posição, não os movam, porque senão depois não percebemos o que querem dizer. E Carlos, antes de começares, sim. é preciso assinalar que a outra parte do problema, que seriam os bancários, estão geralmente indisponíveis para debates. É verdade que temos ouvido de quando em quando bancários a colocarem problemas em seminários e noutras circunstâncias, noutros fóruns, mas para um debate tete a tete, sobretudo com importadores e com analistas, entre aspas, independentes, digo entre aspas, porque quem dá opinião é automaticamente independente, nunca estão os banqueiros, não digo os funcionários dos bancos, os banqueiros, os donos, os gestores dos bancos. Por esta razão, vamos ouvir os nossos convidados, os nossos especialistas e o nosso convidado especial, Gilberto Simão, que é das indústrias de panificação. Carlos Rosado, podes continuar. Pois, é o seguinte, estou naturalmente de acordo com praticamente tudo aquilo que foi dito aqui sobre as razões. Ia só, talvez, dar aqui uns, pôr aqui uns números em coisas concretas, porque é o seguinte, para nós temos nessa ideia, nós, angolanos, quando produzia, em 2000, deixa-me lá ver, acho que era 2012, Angola produzia 1.760.000 barris de petróleo, em 2011, perdão. E a população era 23.600.000. Em 2023, nós produzimos 1.090.000 barris de petróleo. E somos quantos? 34,1 milhões de dólares. Portanto, De habitantes. De habitantes. Cada um de nós, em 2011, tinha direito a 27,2 barris de petróleo. Agora tem direito a 11,7 barris de petróleo. Portanto, está tudo dito, não é? Quer dizer, não podemos querer... Ficamos mais pobres. Pois, as exportações, onde é que a gente arranja divisas? Como o Wanda está a dizer. Arranjamos divisas através das exportações, vendendo produtos nacionais em moeda estrangeira. Em 2012, 69,7 mil milhões de dólares as exportações. Em 2023, 33,8 mil milhões de dólares de exportações. Praticamente metade. Menos 50%, metade. sim. Portanto, como é que... E é isso que o Heitor diz. Temos que fazer o ajustamento. Temos que passar a viver de acordo com aquilo que a gente ganha. Quer dizer, o que quer que seja, mesmo o Joaquim Jaime... Não é possível dar a volta Sim, mas a o isso. Heitor também tocou numa questão que é a despesa. Temos que viver, naturalmente, cada um de nós aqui presentes sabes que a vive despesa... com os seus rendimentos. Sim, mas este sacrifício, que deve ser por todos consentido, não tem sido devidamente partilhado. Pois, porque as despesas do Estado mantêm-se em volumes de há 10 anos, mais ou menos. É o seguinte, eu aí tenho umas dúvidas, é preciso a gente ver melhor as coisas. Estou a dizer no conjunto, não estou a dizer que se não há pessoas que tenham outro tipo de vida. Se nós virmos a despesa do Estado em percentagem do PIB, que é, neste caso, talvez a forma correta de o fazer, nós não vemos grandes aumentos Está nos 11, 12%. Isso é os impostos. A despesa está mais, ali está às vezes aí nos 20. A despesa Sim. está nos 30, à volta dos 30, quase. Pois, é o seguinte. Clarificação, senhores economistas, está nos 30% do PIB. Do PIB. Isto é, Correto. nós gastamos mais agora, porque o PIB em kwanzas é maior do que era antigamente, porque em dólares provavelmente nós gastamos menos. Portanto, agora, isto não quer dizer... Outra coisa é a distribuição dos sacrifícios, não é?
Outra coisa é a distribuição do Foi esta sacrifício. questão que eu coloquei. E como? Exatamente. Agora, Essa é a medida do sacrifício geral. exatamente. Agora, Depois, sacrifício particular. justamente, Ainda é pior. aí dentro é que nós começamos a ter alterações. E, portanto, a consequência disso é a lei da procura e da oferta. Se há mais procura de divisas, porque há mais pessoas, há mais necessidades, e a oferta de divisas diminuiu, a única coisa que pode acontecer é o quê? É o preço da divisa aumentar. O dólar é um preço, como a banana, como a melancia, como tudo. O Como dólar, as propinas, exatamente, os como as colégios. propinas, exatamente. É um preço. Portanto, o dólar é um preço. E, portanto, o preço do dólar tem que aumentar. E depois, onde é que surgem todas estas nossas queixas, todas esses nossos problemas? E há aqui um mito, e o mito é o mártires. O mito é o mártires. O mártires não tem importância que a gente lhe atribui. Porque nós atiramos as culpas todas para o mártires. Mas o Gilberto disse há pouco. O mártires não existe. Agora são as quinguilas eletrónicas. Isto é como o petróleo. Isto é como os combustíveis. Eu fui ao Soio. E é o seguinte, tu vais ao Soio e vais a uma bomba de gasolina e pedes gasolina e ele diz que não tem para te vender. Não tem. Não Soio. No Soio. Uma região onde se explora petróleo. Justamente. Tu vais lá e não há petróleo, não há combustível. Gasolina, combustível. Eu estive lá, sabe que a pessoa com quem nós estávamos conhecia o dono da bomba. E então, antes de ir para lá, telefonou ao dono da bomba que precisava de abastecer. E ele disse, sim, vai, podes ir lá. Quando chegamos lá, pedimos ao bombeiro para nos encher o depósito. Ele disse que não tinha gasolina. E ele disse, mas não tem gasolina. Ah, não tem, já falamos com o seu patrão. E depois ele até ficou tão chateado que começou a fazer barulho como turista. Porque ele, de alguma maneira, foi desautorizado, não é? E ele disse que não tinha. E nós já tínhamos falado com o patrão dele. Sim, mas o que é que isso significa? Afinal de Significa contas, havia combustível. Havia combustível. E tu vais agora o problema é o seguinte. Tu tens uma taxa de câmbio que o BNA publica todos os dias, mas que não existe. Porque tu vais comprar, o BNA diz que o dólar vale aquele valor ou o euro vale aquele valor. Tu vais ao banco, o banco não tem. E então o que é que acontece? Tu tens que ir ao mercado negro, não é? É isso. Sim, mas é uma questão, Carlos Rosado de Carvalho, é uma questão que é extremamente preocupante. Ok, o mártires do Kifangondo já não representa nada. Sim, sabe quem é que representa? Calma, são Sim. as quinguilas eletrónicas. Sim. Quem abastece de dólares Justamente. as quinguilas É quem eletrónicas? tem acesso aos dólares. Sabes o que E é que quem- está... Vamos continuar Sim, nessa. petrolíferas. As As petrolíferas. petrolíferas. Há funcionários das petrolíferas, que vão, não é a mim nem a ti, porque as petrolíferas não me vendem nem a mim nem a ti, vão aos bancos. E portanto, é preciso, por exemplo, que a PGR esteja atenta a isso e veja dentro das petrolíferas quem tem acesso aos dólares. Porque nós temos ideia destas coisas das petrolíferas, que são muito compliance, muito essas coisas todas. É o seguinte, não é um banqueiro que diz, são vários banqueiros que dizem. As petrolíferas, e quem trabalha nas petrolíferas, está a propor aos bancos vender dólares, a distribuir os dólares aos bancos. Há toda uma... E são essas pessoas. E depois vai para os bancos. E os bancos também, por sua vez, fazem a distribuição como querem. Estás a perceber? Dão-te a ti e não me dão a mim. O que é que fazem? E nós sabemos. Agora, tu não vais estamos aqui no Nova Vida. Não vais ali aos bancos aqui em inglês trocar o dinheiro. Não. Tu falas com uma pessoa, não é? E a pessoa diz qual é o preço. Tu dás um número de conta no estrangeiro. A pessoa transfere-te para o estrangeiro. E essas pessoas são quem? Provavelmente familiares de alguém que tem acesso ao... O que é que eu fiz com os combustíveis? O problema é esse. Tu tens um preço. Não vão acabar com o contrabando dos combustíveis. Não vão, é impossível. Enquanto o preço em Angola for 300 kwanzas e o preço do lado de lá do Rio Zaire for 900, não há como acabar com o coisa. E enquanto o preço nas quinguilas for 1.300 kwanzas, quase, o euro, não sei, está... Parece que está 1.270, qualquer coisa. Não vão acabar porque as pessoas que têm acesso aos dólares, o que é que eu defendo? O que é que eu defendo para acabar com isto? Eu defendo transparência no mercado. Transparência no mercado. Todos os dias, por exemplo, nas bolsas, quando há negociação de ações, todos os dias dão o volume de transações das ações e dão o preço à hora X, à hora Y, não. E é o seguinte, é o que nós temos que fazer em Angola. Nós temos todos os dias que publicar informação sobre as divisas. Mas temos que ir um bocadinho mais longe, porque lá fora nas bolsas, não dizem que fui eu que comprei ou que foi o Jaime. Eu aqui defendo que têm que ser os bancos
Os bancos, temos que saber, todos os bancos, para onde vão as divisas. Isto tem que ser feito. É melhor, e não é fazer como o Ministério quer. O Ministério quer dar informação de 3 em 3 meses. E, aliás, vamos também ao Ministério das Finanças ver o que é que se passa lá. Vamos também ao Ministério das Finanças, porque o Ministério das Finanças diz aqui o Gilberto dizia que era... Carlos, não gaste todas as munições para a primeira batalha. Né? Temos mais 2 horas e meia pela frente. Joaquim Jaime, nesta primeira ronda estão a ser ditas coisas de certo modo preocupantes. Né? Esta facilidade com que as petrolíferas vendem dólares aos bancos decorre de disposições legais. Portanto, eles não estão a agir à margem da lei. No âmbito da lei cambial, como é que se enquadra este procedimento? As petrolíferas venderem com critérios discricionários os dólares que têm ou as divisas aos bancos que bem entenderem? É o regime cambial geral, há um regime cambial específico para o setor petrolífero e há outro regime cambial específico para o setor dos diamantes e outros da mesma família. E nós já temos estado a ouvir muito até de operadores do setor, e o engenheiro Godinho bate-se muito nisso, que era necessário colocar alguma disciplina no regime cambial das empresas do setor petrolífero. Outra questão também que muitos defendem é que deveria haver um maior fluxo na circulação de cambiais no sistema financeiro angolano, porque do volume de divisas geradas pelo setor petrolífero, por exemplo, só 10% passam pelo sistema financeiro angolano. E há um conjunto de debilidades do ponto de vista normativo, também ineficiência do regulador, o Banco Nacional de Angola, que permite que as petrolíferas aproveitem essas brechas que a lei dispõe, e também a ineficiência do regulador, que é para, de algum modo, efetuar essas transações, digamos que com devidas aspas, ilegais, porque elas deviam passar necessariamente pelo Banco Nacional de Angola. Mas isso acontece porque o regulador não é eficiente e existem pequenas brechas que a lei dispõe e que eles efetivamente aproveitam. Mas há um problema que não se consegue controlar, que é da entrada ilegal de divisas em Angola. Nós sabemos que há aqui esquemas de pessoas que conseguem trazer divisas do exterior para Angola, que é para poder alimentar o mercado informal. Isto existe só para ver como é que funcionam as casas de compra de diamantes na zona de exploração. As divisas que circulam naquelas casas, elas estão fora do controle do circuito bancário, porque o banco não vai dar a alguém 2 milhões de dólares para ter em casa guardados para poder comprar diamantes. Essas divisas certamente entram em Angola em circuitos que o sistema financeiro não controla. Há um outro mecanismo também que é usado, disse o Heitor Carvalho e o mais velho Gilberto, que há essa coisa da fuga de divisas. E essa fuga de divisas ela é feita usando o próprio sistema financeiro, por via da extrapolação dos preços da importação. Viu-se agora o Ministério do Comércio e Indústria, por via do leilão eletrônico, colocou os importadores a competir entre si, e que os preços caíram substancialmente na comparação com o que era feito anteriormente. Mas quando fala dessa queda dos preços no mercado nacional para o consumidor local, porque em relação aos preços no mercado internacional, porque eu pude perceber do que disse o Heitor Carvalho, estamos a importar bens essenciais, como por exemplo arroz, a um preço de alguma forma acima do que está cotado lá fora. É uma forma de invasão de divisas. É o que estavas a dizer, com o leilão que está a acontecer agora, provou-se isso. Sim. Antes não havia. E estava-se naturalmente a importar a preços muito mais elevados. Muito mais altos. Mas agora, com o leilão, as pessoas conseguem perceber que afinal os preços são para metade daqueles que estavam a ser importados. Exatamente. O que é que acontece? Ele vai declarar que esta garrafa d'água lá fora custam 10 dólares, por exemplo. Vem tudo documentadozinho, porque é um esquema que começa aqui e também tem um link lá fora. Quando essa garrafa, no fundo, custam 2, aqueles 8 ficam lá fora. E a documentação vem toda ela a declarar que efetivamente custou 10.
Mas quem iniciou esse processo foi o Ministério da Saúde. Sem muito alarido, mas o Ministério da Saúde conseguiu uma redução de 65% nos seus custos de medicamentos e meios médicos por via. Deixa só interromper, porque há coisas que a gente não pode deixar passar. Que é o seguinte: a maior inflação em Angola é no setor dos medicamentos. Tu estás-nos a dizer que o Ministério da Saúde conseguiu 65% de redução dos custos Esta informação do Ministério, Não, essa pois, informação claro, oficial. Não está a inventar nada, Carlos. Mas, desculpa lá, Jaime. Tu não podes estar a dizer que uma coisa baixou 65%, mas depois ela aumentou 40% para nós. Epá, e qualquer coisa é o que o Alves estava a dizer. Há aqui qualquer coisa, a gente tem que dar informação com base na realidade. Não pode ter baixado 65%. Mas o que o Jaime está a dizer é que existem mecanismos que permitem fazer isso o é outra controle coisa, disto. mas dizer É que isso os que o Jaime está a medicamentos, dizer. dizer que os medicamentos que nas importações é baixaram possível. 65% Carlos. e os preços estão a aumentar 40%, aí qualquer coisa que Vamos com calma. Acho que o Jaime não O Joaquim Jaime tem informação do Ministério da Saúde, segundo a qual o custo de importação de medicamentos E meios médicos. e equipamentos médicos baixou 65%. O que o Carlos está a dizer, e nós vivemos todos em Angola, é que os preços dos medicamentos, pessoas como eu que tomam medicamentos diários, subiu consideravelmente. Não, isso é para dizer o quê? Que a inflação nem sempre está relacionada com a influência da taxa de câmbio. Há outros mecanismos aqui que fazem com que os preços disparem sem que a estrutura de custos da aquisição desses meios sofra alguma modificação. E o Carlos Rosado, na sua fala, também trouxe aqui um paralelismozinho, dizer que a divisa é como um carro, qualquer coisa parecida. Se há uma pressão sobre a sua procura, naturalmente que o preço estica. Se nós estamos cada dia mais doentes, é natural que o importador dos medicamentos faça alguma retenção para criar alguma escassez artificialmente, pressionar a procura mas e ele depois vai subir os nós preços. estamos cada dia mais doentes ou nós nunca estivemos melhor mesmo. Não, mas isso tem tudo a ver com a taxa de câmbio. Sabes porquê? Porque se a taxa de câmbio fosse de mercado, e já lá vamos a discutir a questão da taxa de câmbio de mercado, a taxa de câmbio era muito mais elevada do que aquela que temos hoje. Naturalmente. E não fazia sentido estar a fazer isso porque, Mas porque o acesso o Heitor deve às saber divisas melhor, era o Heitor imediato. deve saber melhor do Muito que mais eu. caro, mas imediato. O Heitor deve saber melhor do que eu que a taxa de câmbio é, entre aspas, livre, né? Até é uma expressão muito simpática, flexível. Mas há um mecanismo político que é para poder controlar isso, porque se liberaliza a taxa de câmbio, naturalmente que vão haver outros reflexos que no nível político não se quer isso. Por isso há esse mecanismo mais ou menos controlado para manter a taxa de câmbio a níveis que não possam causar muita distorção na economia. Mas é o que, por isso é que ela não vai ser completamente livre como Como sugere. disse o Carlos, é como o combustível. Se o preço do combustível aqui fosse 900, não havia falta de combustível nem contrabando. Se a taxa de câmbio fosse de mercado, não havia esses esquemas que não fazia sentido nenhum. Então, meus senhores, Pois eu não sei quem teria um carro a andar na rua. Isto também é relativo, porque lá onde o combustível está a 900 mil kwanzas, as estradas não estão às moscas. Só um minutinho, Carlos Rosado Carvalho. A estrada. A mesma questão. Na Zâmbia, na RDC Também e na não são Namíbia, vazias. há carros a circular. A gente vê em Kinshasa, cada engarrafamento. E Kinshasa tem o dobro da população de Luanda, não é? Mas voltando ao que nos interessa, mas fazendo uma analogia da relação que estão a fazer com as divisas e com os combustíveis, eu ia voltar ao Gilberto Simão para colocar a questão da seguinte forma. Ao dizer que o Mártires deixa de ter expressão, porque agora quem quer fazer grandes transações, e tomem nota do que disse o Gilberto Simão, não são alguns dólares para pagar o colégio do filho no estrangeiro ou pagar uma consulta médica. Quem precisar de 200 mil dólares, por exemplo, há esquemas aqui arquitetados, você deposita os kwanzas correspondentes numa conta indicada, indica a sua conta na Europa ou as suas contas e essas transações são feitas. Como é que isso se processa? É pelas petrolíferas? Eu queria o Gilberto Simão, como está no mercado, está no terreno, como é que isso se processa? Alexandre, eu não posso dizer porque não tenho dados concretos, não é? Mas é um facto. O facto é isso. O facto é isso. E eu tenho empresários que me dizem que não tem problemas em transferir dinheiro, porque eu preciso até kwanzas. Não há nada.
Ele tem kwanzas. E a gente sabe quem é que tem os kwanzas aqui. Transferir pela banca. Não. Não, Eu estou- pela banca. eu neste momento estou É que aqui. transferir é uma coisa. Daqui Não. é porem o dinheiro fora. não é? Exatamente. Fazer Vamos dizer pagamentos fora. ao exterior Eu- fora do exatamente. circuito bancário. A tua pergunta já teve resposta. Já teve resposta, Estão a já. dizer que há fuga de capitais. Não, é? Pois. Não são as petrolíferas. As petrolíferas não vendem dólares lá fora. Não. São as empresas e muitos angolanos que têm acesso às divisas Exato. e que fazem isso e que têm dinheiro no estrangeiro e fazem Mas isso. a mim Uma conta, a gente preocupa deposita, a facilidade Mas com que essa nós do Marcos dizemos. está fora dos angolanos. Não, Eduardo. Eu estou nem aqui, sei, eu calma. tenho Marketing, tem isso aqui pessoal não é nas marketing, redes são angolanos sociais. mesmo, não são Nas redes estrangeiros. sociais. Joaquim São Jaime. angolanos mesmo. Nas redes sociais, você tem indivíduos que oferecem e dizem: olha, deposita na minha E conta também tem muitos X. burladores. Ok. é. Sim, também tem. Mas isto é preciso ter Mas, atenção. vamos só E tentar eles fazem perceber bem transferência. isto. Burladores